Eu desenvolvi uma palestra muito interessante, porque a gente tem vivido momentos até muito sérios, sociais, todos nós temos acompanhado, e se criou uma teoria da mentira, né, no país, né? Hoje em dia, as pessoas elas querem que você seja iludido por pensamentos que não correspondem ao que está acontecendo na sociedade ou às propostas legislativas. E, para entender esse momento, eu fui buscar a origem da nossa estrutura como direito do trabalho no Brasil. E isso, para mim, é muito importante, porque se a gente não entender onde a gente está pisando, a gente não consegue entender o nosso futuro, eu não consigo entender onde eu vou chegar. E onde eu piso hoje? O que foi criado hoje? Até hoje, na verdade. É um sistema que nos obriga a não entendê-lo. É impossível se aplicar a legislação trabalhista atual, é impossível. Eu afirmo aqui sem nenhum receio, é impossível. Se entra um cliente, liga no nosso escritório e fala: doutor, eu quero montar uma empresa no Brasil e eu preciso de orientação para fazer área trabalhista. Ele vai ter que passar por uma situação que é estarrecedora. Nós temos 920 artigos na CLT. Grande parte deles, não sabemos se eles foram recepcionados pela Constituição Federal da República ou não. Como não foram recepcionados, o Judiciário nos ajudou com mais de 1000 súmulas, entendimentos jurisprudenciais, orientações, OJs e por aí afora. E, não satisfeitos, reformularam o recurso de revista, o recebimento do recurso de revista, dizendo que as súmulas dos tribunais elas servem também como base de divergência para ele subir para o tribunal. É um negócio impressionante, é impossível. É impossível. E se o empresário quiser montar sozinho, então, aí acabou. Aí não tem por onde. Tá? Mas por que essa estrutura ela é assim? Aí a gente volta para o início, quando a Justiça do Trabalho foi criada, à época, vamos falar de maneira bem calma, porque alguém pode achar que se entende de maneira diferente, mas é o seguinte, a CLT, quando foi desenvolvida, era um momento político muito cruel no Brasil. Existia uma democracia, na época de Getúlio? Vamos lá, vai. Foi com base no Código de Lavoura, não foi? É fascista, não é? O fato é o seguinte, foi criado regras muito importantes para o desenvolvimento da atividade. De proteção, era necessário, mas não se pode fechar os olhos para o momento político que se vivia, o mundo naquele momento. E aí se criou a CLT. De lá, teve o golpe de 64, o golpe de 64 dizem que foi contra-golpe, alguns, quando você fala em contra-golpe, quer te matar. Não é contra-golpe, é golpe, não é, isso também pouco importa, porque já foi. Mas o que importa é o seguinte, durante 20, 30, 40 anos, o que nós tivemos de evolução legislativa? Categorias foram alçadas a regras específicas durante a ditadura. Durante a ditadura. Tá? E aí, a gente aproxima da década de 90, de 80, final de 80, a Constituição. Quando você tem a Constituição, vou passar para a Constituição, depois a gente volta para esse ponto. Quando a gente chega na Constituinte, o que aconteceu na Constituinte? A gente elegeu o presidente naquela época, teve a história do Tancredo, se morreu, se não morreu, quem que morreu, quem matou. É um negócio estranho. A nossa história no Brasil é tudo estranho. Então, é tudo muito... É muito estranho. E a gente vai chegar nisso. Não se vota constituinte. Vota constituinte. Eu tenho legisladores que estão lá e criam, dentro da legislação, regras infraconstitucionais dentro da Constituição. Alguém me explica qual o sentido disso? Medo. Esse é o sentido. Estava saindo da época da ditadura. Então, eu tenho medo que não se cumpra nada, e aí se cria uma constituinte.
Ok, Constituinte é votada, todo mundo fica feliz. O que se descobre depois da publicação da Constituinte? Pelo menos é o que dizem. Que artigos foram alterados dentro da gráfica. Então, a nossa democracia já se inicia aos trancos e barrancos. E eu amo o direito do trabalho. E eu queria entender o porquê que eu estou vivendo esse caos hoje. De 4 milhões de processos sendo distribuídos por ano, 3 horas e meia de atraso em audiência, eu sou de São Paulo, ok? Aqui eu não posso me reportar, mas em São Paulo, 3 horas e meia, para chegar na audiência, um juiz exaurido, porque já brigou com todos os advogados já brigaram com ele. Aí vai para o tribunal, demora-se também no tribunal meses e meses para julgar o processo, porque também não tem capacidade humana para chegar naquele ponto. Mas por que a gente chegou nisso? Qual que é a nossa história? Eu tenho uma Constituinte, eu tenho alterações da Constituinte feitas na gráfica. Não foi apurado? Foi, aí tem pressão política, aí segura a pessoa lá que estava fazendo a denúncia, que hoje é ministro, tal, já foi ministro, aliás. Então, aí eu volto para a essência. Se eu não conheço a lei, eu aplico o que eu quero. Isso vale para a empresa, isso vale quando eu faço a minha petição inicial, isso vale para o magistrado, para a devida vênia. Em São Paulo, a gente costuma dizer que, por não existir um código de processo do trabalho, cada um tem uma interpretação muito singular do dia a dia. Tanto da agilidade, como entende, como interpreta. E agora a coisa ficou mais caótica com relação ao novo CPC, se aplica ou não se aplica, mas é tema exclusivo. Mas, de fato, a gente tem um desrespeito no Brasil por origem de legislação. O brasileiro não gosta de cumprir a legislação. Ou melhor, o brasileiro ele gosta de cumprir a legislação que lhe beneficia. Esse artigo aqui ele é bom para mim. Ele pega só a parte, depois da vírgula, ele não entende o caput, ele não vê os incisos, os parágrafos, ele não vê. E aí a petição inicial na Justiça do Trabalho tem 55 pedidos. O advogado trabalhista ele está preparado para fazer qualquer atividade dentro do contencioso. Ele, obrigatoriamente, ele tem que conhecer todas as áreas, todas as áreas. Você pega uma petição da área civil, sem desmerecer os nossos civilistas, nossos amigos, tudo, são 5, 6, 7 pedidos. Uma petição muito complicada, são 10 pedidos. Na trabalhista, você começa a parte de pedido, termina o abecedário, começa a numeração, aí termina a numeração, volta para o abecedário com numeração. Aí chega para o magistrado na audiência, excelência, não vai julgar isso daqui a 2 meses, hein? Brincadeira. Petições iniciais com 60 laudas para pedir hora extra. Teses de honorários advocatícios, é culpa nossa. A gente está numa conferência de advogados trabalhistas, a gente tem que discutir essas questões aqui. É dentro da OAB que a gente tem que discutir. Mas a tese do honorário advocatício é maravilhosa, tem 25 páginas a tese de honorário advocatício para dizer que o magistrado lá em 2 linhas fala existe legislação específica, não se aplica. Aí o advogado da empresa perde mais 65 laudas e o processo ele vira um processo que deveria ser um processo simples, tirando pedidos, claro, tem coisas complicadas, óbvio. Um processo simples ele vira um processo muito complexo. Bom, eu parto do pressuposto, pelo que eu vejo aí nos meus 20 anos de atividade, que a lei ela só é respeitada quando ela me beneficia. Quando ela me beneficia, ela é inconstitucional. E aí a gente tem questões de alguns pensadores com relação à constitucionalidade versus a inconstitucionalidade. É esse outro slide aqui que eu queria. A questão de retrocesso social. Nós, os trabalhistas, adoramos dizer, não vai ter golpe, vão mudar, o trabalhador vai perder o direito, tal, etc. A gente entra num mantra negativo e não consegue ler o que estão propondo. A gente não consegue perceber que essas alterações elas vão nos trazer muito trabalho. Muito trabalho. E não é um trabalho contencioso. É uma forma, o contencioso ele é bacana, eu gosto do contencioso, mas ele tem outras possibilidades, a nossa profissão.
Desde do quê? Que não haja um retrocesso social. Quando você fala em retrocesso social, você busca, dentro do retrocesso social, emplacar tudo. Emplacar tudo. Ah, não pode ter retrocesso social, então eu sou contra a alteração legislativa, isso é golpe, e vamos em frente, e eu não aceito. Eu gostaria, assim, de ouvir, e eu não ouvi até hoje, de maneira clara, algo que não seja político com relação à alteração legislativa que a gente está mudando, que vai passar. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vejo sindicatos, eu advogo para sindicato, e eu vejo sindicatos dizendo que isso é um absurdo, essa legislação tal. Ok, vamos ver os números do TST. Quantos processos de dissídio coletivo foram julgados nos últimos anos? No último 2005, vai. No Brasil, foram 1.000 e poucos. O TST tem um dia por mês para julgar dissídios coletivos. E 90% dos dissídios coletivos são extintos por falta de comum acordo. Aí eu pergunto para vocês, uma pergunta simples. De um lado eu tenho 4 milhões de processos distribuídos, de outro eu tenho 1.000 dissídios coletivos, grande parte extinta. Quando, e aí é um questionamento meu, ok? Quando que os tribunais deram validade ou ajudaram no desenvolvimento do direito coletivo do trabalho? É difícil, a gente dá mais valor ao individual. É uma característica nossa. A nossa valorização pelo individual ela é expressa em números. Ah, doutor, mas eu vi também nessa mesma planilha que 50% dos 4 milhões de processos distribuídos, eles tratam de verbas rescisórias. Mas é lógico, a gente volta para a primeira planilha. O empregador não sabe o que aplicar. Sabe que se pagar, vai para a Justiça do Trabalho. Faz acordo perante o juiz. Faz acordo perante o juiz. Por que eu vou pagar 2 vezes? Que segurança jurídica eu tenho? Eu fiz uma auditoria recente para uma empresa de um grupo que queria comprar um outro grupo. Que nessa época é sempre bom, né? Na época de crise, você vai lá e tem possibilidades boas. E aí o advogado ele vai e faz auditoria na parte trabalhista. Quem tem coragem de assinar essa auditoria para dizer os riscos que essa empresa vai correr? Quem, assim, ó, juro por Deus, eu termino de fazer o estudo, eu pego aquele estudo, eu releio, olho o meu nome lá no final e falo, meu Deus, vamos em frente, né? Porque não tem outra solução, está contratado, vamos lá. E aí você coloca 59 remarks. A Justiça do Trabalho pode entender com relação ao tema isso, a Justiça pode entender com relação ao tema isso, tal. E para facilitar, o nosso ordenamento jurídico, por complexo que é, ainda o momento social que a gente vive é esse daqui. Para mim é o que representa o que nós somos hoje. Esse pensador, para mim, ele é um gênio, o Zygmunt Bauman, que ele falou da modernidade líquida. Hoje tudo é muito, como ele diz, tudo muito volátil. Quando você chega à modernidade, toda a estrutura social montada em torno da relativa fluidez moderna dilui-se. As relações transformam-se, tornam-se voláteis, na medida que os parâmetros concretos de classificação dissolvem-se. Trata-se da individualização do mundo, em que o sujeito agora se encontra livre, em certos pontos, para ser o que consegue ser mediante suas próprias forças. A liquidez a que Bauman se refere é justamente essa inconstância, incerteza que a falta de pontos de referência social estabelecidos e generalizados gera. É isso, é tablet, é geração PJE. A gente é geração PJE, assim, eu tive que me adaptar ao PJE. Aquela coisa de mexer no papel, os primeiros processos eu imprimia. Gastava folha, montava o processo inteiro, eu não conseguia, meu raciocínio não conseguia sem o tato. Mas por que é isso? Essa modernidade, a nossa capacidade é tudo muito fluido, eu quero tudo muito no imediato, eu quero agora. Eu quero agora. Pediram impeachment do Lula. Demoraram quanto tempo a OAB, as associações, para se convencerem que devia pedir? Nunca. Da Dilma, meses. Do Temer, 5 dias, 2 dias. É isso que a gente está vivendo. A nossa capacidade de querer alterar dentro da nossa visão o mundo
Ela emplaca no meu dia a dia do direito do trabalho. E aí eu volto para a minha petição inicial, 50 pedidos. Porque eu acho que dano moral. Aí você divide o dano moral em 50 itens. Assédio moral, assédio sexual com moral. Aí o magistrado pega aquilo e fica olhando para... Doutor, você pode me delimitar os pontos controversos? Eu gostaria de falar sobre dano moral, dano sexual, dano não sei o quê, dano... É uma loucura a nossa audiência trabalhista. É muito complexo. A gente caiu num buraco. A verdade é essa. O direito do trabalho, ele caiu num buraco. E a gente tem que sair disso. Se essa reforma ela é positiva, tem pontos ali que eu nem concordo. Eu acho que exageraram um pouco, pesaram na caneta. Mas, ok, é uma evolução. Agora, o que não dá é para ter essa vida que a gente está levando. Qual é a área do direito com mais advogados hoje militando? A trabalhista. Estima-se que você tem 400 mil advogados no Brasil fazendo a área trabalhista. É óbvio, com 4 milhões de processos, nós saímos da faculdade, o que se abre como oportunidade de desenvolvimento profissional? Direito do trabalho. E o direito do trabalho, quando se inicia, na década de 90, que eu peguei com mais ênfase, era um direito do trabalho baseado no RH, no departamento pessoal. Departamento pessoal era número, daqui, você tem o recibo, não tem, salário tanto, matemática, doutor, está devendo 10 mil reais aqui na audiência. O magistrado fazia a conta ali num minuto, era outro tipo de processo. Quando se transforma em recursos humanos, e esse recurso humano com a mudança legislativa traz a competência para dentro da nossa área, que é o dano moral, o acidente do trabalho, aquela coisa toda, a Justiça do Trabalho travou. E por que travou? Por que trouxeram? Porque naquela época, no começo, estavam com medo também que a Justiça do Trabalho fosse ser exterminada. Aí acabaram com os classistas, magistratura, que eu acho ok, aquela questão dos classistas realmente era muito controversa. O magistrado prestou concurso, tem direito de estar lá e ele tem capacidade para constituir uma audiência de maneira cristalina, limpa. Todo mundo sabe disso. Agora, chega a 50 pedidos, chega eu inventando situação, inventando tese. E aí, o que me deixa mais preocupado, o TST resolveu aceitar teses e criar súmulas sem base em julgamentos anteriores. Aí começou a preocupar. Mas o que você está falando, doutor? Eu vou dar um exemplo. Ultratividade da norma coletiva. Da onde vem a ultratividade da norma coletiva? Aí, o que acontece? É obrigado o Supremo Tribunal Federal vir lá e pau no TST. Amigo, não é assim a vida. Existe regra, a gente vive no Estado de Direito. Tem lei. A lei, ela define regra com relação ao tempo de validade de convenção coletiva. O que é essa ultratividade? Parece petição de advogado forçando situação. Mas isso a gente está falando do Tribunal Superior do Trabalho. Não faz sentido. Faz sentido sim, sabe por quê? Porque como todos os dissídios coletivos são extintos, o trabalhador, hipossuficiente, a gente já entra nisso, ele tem que ter direito a permanecer com aquelas cláusulas no contrato dele de trabalho enquanto as partes não negociam. Ok, muda a lei. Muda a lei. Não é isso que o nosso legislador quis, não é isso que o ordenamento fala. Altera-se a lei. A gente tem que começar a se habituar no Brasil a cumprir a lei. Se a lei é inadequada, pressão no Congresso. A minha visão de jurisprudência são casos similares, julgados por várias turmas, com decisões, e aí todo mundo se reúne, fecha a porta, o tribunal lá se mata e chega num acordo. Ok, o nosso pensamento a partir de hoje é esse. A coisa é tão grave que eu tive uma sentença em 2 meses. No final do ano passado, o tribunal já reformou, um juiz da cidade de Santos, ele não aplica a prescrição quinquenal da Constituição. Aqui na minha vara eu não aplico, a minha tese é essa. Eu fui sustentar no tribunal, a desembargadora viu, falou, doutor, só um segundinho, aqui a gente está reformando tudo, boa tarde e tal. Não quis nem que eu verbalizasse aquela situação, porque era bizarro.
Assim como tem petições iniciais que estão sendo indeferidas por falta de capacidade de redação. A gente sabe disso. Quanta petição inicial? Adite-se a petição inicial em 10 dias. Tem juiz que não está aplicando o CPC. Está extinguindo. Doutor, isso aqui não dá para entender. Você quer o vínculo de emprego com quem? Tem 10 empresas lá. É subsidiária, com a subsidiária é solidária. É solidária depois. Alternativamente, se essa não for, a outra é. Aí, assim, não dá para entender. Aí o juiz fala, doutor, arruma isso daí. Alguns dão 10 dias, outros não. Ok? Agora, o que me preocupa é o seguinte, a gente vive num momento que todo mundo é hipossuficiente na Justiça do Trabalho. Todo mundo. 100% é hipossuficiente. E essa hipossuficiência levou também à situação que a gente tem hoje. Já que é hipossuficiente e o entendimento é que deve se proteger, e deve-se mesmo, porque é lei, mas não todos os casos, o que acontece? Petições iniciais com salários de R$ 1.200, R$ 1.300, onde se pleiteia 5 milhões, 500 mil. Eu duvido que vocês não tenham visto isso alguma vez na vida, ou se não tenha dezenas desses de processos na mesa. Como que uma... Assim, tirando dados de agressão psicológica, dano moral, porque aí é imensurável, o resto é mensurável. É matemática. As bases estão na lei, ou se não estão na lei, estão na jurisprudência. Cálculo de adicional de insalubridade, periculosidade, hora extra, tem as convenções coletivas. Não dá para virar um processo de R$ 500 mil, com salário de 1.200, não dá. E aí, por que isso acontece? Primeiro, corre-se o risco da revelia. Corre-se o risco. Em São Paulo isso é muito ok. Você tem processo de 5 em 5 minutos, atraso de 3 em 3 horas, o elevador não cabe de gente, você realmente perde. Às vezes acontece, tanto do empregado quanto do empregador. Corre-se o risco. E o que me deixa mais estarrecido é o colega nosso, quando acontece isso, a felicidade que dá, é um orgulho, nossa senhora, é um torneio, ganhei o campeonato mundial, consegui uma revelia, vou executar aqui, eu fiquei rico. Cara, é assim, essa história, ela acabou tendo uma transformação. Já estão aceitando, a defesa juntada com procuração não se aplica à revelia e sim à confissão. É brilhante, isso o PJE ajudou muito a nossa vida. E quem é o hipossuficiente? Todos eles. E eu pergunto para vocês, hipossuficiente é aquele que não tem capacidade de estar em juízo sem prejuízo próprio e da família. Mas ele tem suficiência para contratar um advogado particular, ele tem suficiência para dar um ok numa petição de R$ 500 mil? É um conflito, eu realmente nunca entendi direito essa capacidade do hipossuficiente de ficar rico na Justiça do Trabalho. Eu não entendo. E aqui, dentro de um congresso de advogado, a gente tem que fazer as reflexões. É aqui que se faz a reflexão, não é na mesa do bar. É num congresso de advogados, e dentro da OAB, é onde a gente tem que fazer a nossa reflexão. O que vai mudar com a legislação nova? Os 30% nós que a gente cobra do empregado vai acabar. Isso vai acabar. Não tem jeito, vai passar o honorário advocatício, 10%, 15% lá. Essa questão dos 30%, que o advogado, a maioria milita para empregado, eu também milito em alguma parte da minha vida, mas isso vai terminar, isso não vai ter prosseguimento. Não vai ter como. A nossa área ela desequilibrou com relação a isso perante as outras. Então, é uma área que tinha muito trabalho no início da faculdade, você se forma, é uma área que tem muito trabalho, tem muita demanda, é muito legal para aprender a advogar, é uma área fantástica, você realmente desenvolve o prazer, a vontade de fazer justiça, é gostoso advogar para reclamante, é muito legal, às vezes você pega situações bizarras mesmo, de afronta ao direito. Agora, tem que achar o equilíbrio, esse equilíbrio é a nossa petição inicial. A responsabilidade é nossa, a gente começa a partida. O empregador ele descumpriu a legislação, ok, a gente começa a partida, eu que vou redigir. O papel ele aceita tudo, eu tenho que ter responsabilidade nisso. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que os colegas não têm, não é isso, mas assim, faz parte do amadurecimento nosso profissional tentar chegar num ponto mais evoluído da nossa redação. Por quê? Porque esses 30%, 20% que hoje nós cobramos, a partir do momento que tiver sucumbência recíproca, a partir do momento que tiver honorário,
a gente não vai conseguir mais emplacar essa forma de remuneração, de contratação. Não vai. É mercado. Mesmo que eu queira, outro escritório vai fazer diferente e vai puxar para baixo. Por outro lado, na área empresarial hoje, teve licitação de uma usina, que eu não vou dizer o nome, para passar, acho que foram 4, 5 mil processos, a R$10 a pasta. Então, você coloca 5 mil processos no teu escritório a R$10 a pasta. Por que compensa? Porque é comarca pequena, você coloca 2 advogados sentados o dia inteiro fazendo audiência, acaba com a pauta do juiz, do magistrado. Acaba a pauta. Você não levanta, você fica lá, 10 audiências, 10 são suas. Coloca 2 pessoas, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, e vai em frente, R$10 a pasta. E teve escritório que fechou isso. Já tem tecnologia fazendo petição aí, que a gente tem. A parte da informática é algo que vai impactar em muito a nossa profissão. Hoje eu levo mais tempo para fazer um protocolo no PJE do que para desenvolver a tese. Isso em São Paulo, ok? A semana passada nós tivemos aquela invasão russa lá, que travou, eu não sei se aqui teve, mas os russos foram para São Paulo. Lá derrubaram o PJE na 2ª região, porque estavam tentando ali pegar informações preciosas sobre Chega a ser divertido, mas que informação preciosa podia ter lá, né? Vender dado, né? Vender o mail list dos advogados que estão lá, pelo amor de Deus. Mas aconteceu. E aí eu tinha uma audiência no dia seguinte, na segunda-feira, isso aconteceu na sexta. Sexta caiu, eu não consigo protocolar a defesa, um processo importante, um valor elevado. Aí você passa sábado sem dormir, no PJE, de 5 em 5 minutos, acaba teu relacionamento familiar. A sua esposa fala, pai, você só trabalha, e a filha escuta a mãe falar e repete o que a mãe fala. Você não sai do celular, e o celular você tentando saber se os amigos estão conseguindo acessar, aí não consegue sábado. Aí domingo, entra lá de novo, às 8 da noite, no Dia das Mães, apareceu lá o negócio. Pô, entrou o PJE, libera, falando com os advogados, liberamos a defesa. Maravilha, maravilha. Aí você espera o quê? Você espera o retorno rápido também do tribunal. Aí o que sai uma portaria lá do TRT. Em decorrência de oscilações na rede, o sistema ficou fora. É brincadeira, o meu infarto não conta, né? No sistema oscilando, nossa vida não conta. Outra, a gente precisa de 5, 6 computadores no escritório para quê? Porque é modernidade líquida, cada tribunal atualiza o sistema lá de maneira diferente. O sistema que eu digo é o PJE e o Java, né? Ok, esse computador, então, aqui é para essa região. Se alguém mexer, juro por Deus que eu corto a mão. Mas isso é dano moral. Não interessa, não mexe no computador, cara. Não mexe, cara. Não mexe. Aí o outro computador ainda é para o SysDoc, o outro é para não sei o quê. Assim, você tem uma sala lá, uma mesa, com cada computador para cada tribunal. É insano isso, pessoal. Me desculpem. Me desculpem. Falam de acessibilidade à justiça. Para mim, isso daí é o inverso. É o inverso. Hoje, óbvio que o PJE já está maravilhoso, perto do que foi há um tempo atrás. Então, nós hoje, na minha visão, a gente tem essa possibilidade aqui muito célere de não respeitar a legislação, criar nossa própria legislação, 5 minutos, criar nossa própria legislação, decisões de primeiro grau, dizendo que normas são inconstitucionais. Quem que é o legítimo para tratar o órgão legítimo do judiciário para tratar de inconstitucionalidade de lei? Por favor, vai, pessoal, não é o Supremo? Não é através de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade? Eu estudo pouco constitucional, mas assim... Aí, decisão de primeiro grau. Considera inconstitucional... Aí obriga o quê? A empresa a recolher R$9 mil de depósito recursal, mais 17 mil, nenhum recurso de revista sobe sem agravo, aí você mais metade do agravo, aí você sobe e tem que ir para Brasília para despachar memoriais. Ficou baratinho para discutir aquela inconstitucionalidade de primeiro grau. Proibição de retrocesso, a gente já falou, cláusulas pétreas. O que nossa Constituição fala? Uma coisa muito importante. Ela fala ali, ó, no negritinho aqui, ó, não será objeto, eu não estou conseguindo ler daqui, de alteração, os direitos e garantias individuais.
Pá! Artigo 7º, doutor. Está lá, acabou a palestra. Não podemos ter reforma trabalhista porque está tudo dentro do artigo 7º que querem mudar. Aí eu falo, pessoal, vamos ler o artigo 7º, que não vai ser agora. Vamos ler o que está sendo proposto na reforma trabalhista e vamos parar de ir no estado de São Paulo falar mentira. De criar caos social. A justiça do trabalho vai retroagir para 200 anos atrás. Está voltando o trabalho escravo no Brasil. Pelo amor de Deus, são pessoas qualificadas ali falando. Não pode ir na mídia falar um negócio desse. Ou abre-se um parênteses antes de dizer, entre aspas, opinião minha, política, pessoal, filosófica, abre aspas. É um retrocesso social, porque batalhamos tantos tempos, tal. Ok, fecha aspas e volta para a parte técnica. Então, não tem hoje, na minha visão, essa afronta aqui. E mesmo se tivesse, a gente teria muito mais trabalho, né, no escritório, porque tudo vai virar discussão. São mais de 100 pontos, o relatório, eu tive acesso ao relatório ontem, me mandaram, é um relatório longo. Ontem a palestra brilhante, doutor Alexandre, maravilhoso, foi exposto ali para mim os pontos principais mesmo. Tem umas questões ali de responsabilidade de sócio, de ex-sócio, de diretor. Aliás, eu já aviso, se vocês tiverem algum parente, manda ficar até só gerente na empresa, hein? Se pintar a oportunidade de virar diretor, recusem. Recusem, vão ser executados, pelo menos em algumas áreas do trabalho. Não tem jeito. Responsabilidade, a gente tem que atingir a meta. Esse é o artigo 7º. Eu não vou ler aqui também, porque todo mundo já conhece. As minhas reflexões finais. Não aceitar a precarização do trabalho nunca. Isso é regra nossa. Advogado, seja de empresa, seja de empregado, nós não podemos aceitar isso. É como conceito, é uma cláusula pétrea da nossa vida. A gente se tornou advogado porque a gente quer lutar por um melhor, por uma sociedade melhor, por uma vida melhor de todos nós. Nunca, nunca nós devemos aceitar precarização. Nunca. Nunca. Se algum cliente nosso está precarizando o trabalho, é obrigação nossa chamar atenção. E se não mudar, é obrigação nossa renunciar à procuração. Minha visão. Opa. A lei trabalhista não foi criada para desenvolver atividade econômica. Esse é um outro ponto. O empresário fala, mas doutor, ela beneficia o empregado. Não, ela não beneficia o empregado, em detrimento à empresa. Ela estabelece condições para a relação existir. Ah, mas o juiz beneficia, dá tudo a favor do empregado. Não. A lei ela é formada para beneficiar o entendimento de proteção do trabalhador. É diferente. É outro conceito. A gente tem que quebrar esse paradigma. A lei trabalhista não foi criada para desenvolver o potencial humano. Isso daqui, vocês podem até discordar de mim, eu até concordo, mas é o meu pensamento. Eu acho que ela obstaculariza o crescimento do empregado. Ele fica preso na CLT. Ele não tem liberdade, ele não cresce. O crescimento é muito, muito pífio. E eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. As empregadas domésticas, mudamos a legislação. O que aconteceu? Em São Paulo. Todo mundo correu para registrar o E-Social, que não funciona, uma porcaria, com a devida vênia. Aí, todo mundo, as empregadas domésticas registradas. Aí ela começou a ver o seguinte, pô, se eu fizer minha diária, eu vou receber R$150 por diária. Meu salário aqui como fixa está em 1.500. Eu multiplico os dias, ela começou a fazer conta da vida dela. Ela começou a administrar a vida dela. Se eu começar a fazer conta aqui, eu vou receber muito mais, pelo menos o dobro do que eu recebo hoje na CLT. O que aconteceu? O inverso do que a lei prevê. Você hoje, para contratar uma empregada fixa em São Paulo, é caótico. Ela tomou conhecimento da possibilidade dela se desenvolver, não só como trabalhadora, mas economicamente. E a CLT, me desculpem, ela trava. Eu preciso do cara na fábrica, a gente precisa desse trabalhador. Então, eu não posso descredenciar todo um sistema. Se eu fizer isso, como que eu vou ter produção? E aí você entra num estudo que não é o momento para a gente evoluir. Liberdade de lutar pelo próprio direito, a liberdade do empregado de construir a sua própria vida, que veio com a lei da terceirização. A lei trabalhista foi criada para proteger o hipossuficiente? É a pergunta que eu fiz para vocês. Eu duvido. Eu duvido. Porque hipossuficiente, para mim, é uma parcela pequena do grupo.
quando você tiver petições iniciais próximos da vida dele, do trabalhador, do que aconteceu no contrato de trabalho, eu tenho certeza que o magistrado ele vai analisar isso de maneira diferente. A questão da incapacidade, e criamos um modelo sindical atual para privilegiar direitos individuais. Bom, finalizando, eu agradeço muito a presença de vocês. Assim, é um prazer muito grande estar em Criciúma, tratando de algo que eu amo, e é um prazer maior ainda saber que a gente está vivendo num momento ímpar da nossa democracia. Ímpar. A gente acha que não está sendo democrático e está acontecendo? Está. Passaram muitos meses gritando que não vai ser golpe, e esqueceram do processo legislativo que estava acontecendo. O processo legislativo estava em andamento e as pessoas estão preocupadas com a questão política de permanência da presidente. Quando perceberam que a presidente caiu e o processo continuou, falaram, não deram tempo de análise. Não, deram sim, o tempo de análise estava lá, estava aberto, as propostas para todos nós fazermos. Só que se contava, de maneira muito não democrática, que o processo de impeachment não ia acontecer. E esqueceram do principal, que era o que estava sendo desenvolvido tecnicamente dentro do Congresso. E agora nós temos aí 100 e poucos pontos e não adianta reclamar que não teve chance de analisar. Então, vamos proteger a nossa democracia. A gente tem que demonstrar força como advogado, de maneira individual, e defender o que nós temos de legislação no país. Não é admissível que o advogado não tenha essa força. Advogado é livre. Você é livre para ter seu pensamento, você é livre para desenvolver a sua vida e você é livre para defender a Constituição. A gente não pode aceitar nenhum Estado diferente do que não seja democrático. Nenhum. Nenhuma ditadura, nada, 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 nada. A advocacia tem essa obrigação.